Fala, galera! Esse é o episódio 13 do Making Off. Você já parou para pensar como uma mensagem clara e consistente pode ser o diferencial da sua marca? Consistência é a chave para o seu público para que ele não apenas entenda, mas abrace o propósito de sua empresa. Cada aspecto, da cor ao tom de voz, deve reforçar a mesma história para criar um eco na mente do consumidor, para fortalecer a fidelidade e gerar lealdade com ele. Lembre-se disso, marcas fortes são marcas consistentes. Quer saber tudo isso e muito mais? Então vem, que aqui é tudo em off. Oi, eu sou o Beto, diretor executivo da Mega Comunicação Estratégica, e esse é o podcast. Galera que está nos ouvindo, prepare-se que agora vamos mergulhar em gestão de marketing e entender como esse conjunto de processos e ações podem ampliar os seus resultados e construir grandes cases de sucesso. E quem vai contar tudo pra gente é quem viveu e vive isso de pertinho e faz muita história. É ela. Mais de 15 anos de experiência em marketing e vendas no mercado de plásticos e material de construção. É sócia e diretora comercial e marketing na Socel, Torneiras e Acessórios, uma empresa referência regional em produtos para irrigação, casa e jardim. Também tem expertise em integrar ações de marketing com o funil de vendas. Olha só. É ela, Sara Camila Bennert. Bem-vinda ao podcast Making Off, Sara. Boa tarde, Beto. Boa tarde, minha galera. Quero agradecer muito o convite de vocês para estar aqui hoje, a gente falar um pouquinho sobre negócio, fazer esse bate-papo, sempre estar trocando esses conhecimentos e trazer muita experiência para a galera. Que legal, Sara. Bem-vinda. No teu universo, como profissional de marketing que também tem essa responsabilidade de vendas, Hoje, quais são as maiores preocupações estratégicas para alcançar os seus objetivos no teu negócio? Olha, Beto, eu vou te dizer que, inclusive, lá na empresa, nós utilizamos isso e a gente, inclusive, usa essa palavra que eu vou falar para você como um dos valores da nossa empresa, que para nós é sermos audaciosos. Um dos nossos valores é audácia. Por quê? Porque o mercado é um mercado muito dinâmico, Quando a gente fala de marketing, vendas, então, assim, é muita evolução. A gente pode ver aí, inclusive, inteligência artificial, até trazer um dado para vocês. Eu vi um dado hoje à tarde aí, dos setores que mais vão ser impactados. A área de vendas é o terceiro setor que deve sofrer mais impacto, Então, a gente está nesse mundo, principalmente nós aqui também em Joinville, nós trabalhamos com o segmento de plástico, então tudo de plástico nasce aqui em Joinville, Nós temos aí as referências nacionais e internacionais, inclusive aqui dentro da nossa cidade, O que é um orgulho para a cidade, inclusive. Mas o que acontece? Isso faz, eu digo assim, e essa concorrência faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. Então, quando a gente fez essa nossa definição, como empresa dos nossos valores, a gente colocou essa palavrinha audácia, porque eu preciso agir de forma diferente dos meus concorrentes, eu preciso pensar de forma diferente dos nossos concorrentes, e muitas vezes, eu digo assim, quando as empresas nascem, elas vão olhando os concorrentes, eu quero fazer igual a eles. E eu vou te dizer, a gente olha e fala, como que eu posso fazer melhor que eles, Então, é audacioso nesse sentido. Eu não sei se eu posso até te dar um exemplo. Eu não vou... Manda, claro. A gente quer o que é em off mesmo. Os exemplos, Então, assim, nós tivemos até uma situação até com o pessoal de chão de fábrica mesmo, uma demanda do comercial,
que a gente pediu uma adaptação lá, num produto, e aí o pessoal foi fazer todo o processo de investigação, e se dá para fazer, e se não dá para fazer, e aí eles me chamaram para uma reunião e falaram assim, olha, Sara, a gente foi pesquisar, dá para fazer, mas nenhum concorrente tem. Ótimo, é isso que a gente quer. Vamos ser audaciosos. Seremos os primeiros, né? Então, é muito a nossa estratégia, ela tem muito a ver com isso, né? Então, a gente somos uma empresa jovem, né? Fizemos 18 anos aí ano passado. Os diretores são jovens, tanto eu quanto o Guilherme, meu sócio, somos jovens. Então, a gente quer ter essa mente um pouco mais aberta no sentido de não fazer mais do mesmo, né? E quando a gente fala muito de marketing, então, assim, a gente olhar a realidade hoje do nosso público, e eu falo assim, a principal função do marketing, né, isso aqui é chover no molhado, mas é a gente entender a dor do nosso cliente, né? Então, assim, o que ele realmente necessita? E eu vejo que muitas empresas ainda tradicionais, elas olham, o que é a minha necessidade? Eu gosto desse produto, não é o que eu gosto, o que é a minha necessidade, é a necessidade do cliente, né? Então, nas nossas estratégias como empresa, a gente tenta sempre olhar essas duas coisas. Estamos sendo audaciosos, né? Por quê? Porque senão eu não gero diferencial, e eu digo assim, quando você não gera diferencial, no final do dia você é só preço, né? E eu preciso gerar o quê? Rentabilidade para o negócio, né? Então, atender a necessidade do meu cliente fazendo de forma diferente. Então, as nossas estratégias, elas se baseiam muito nisso. Que legal. Vou te colocar uma pulguinha atrás da orelha em relação à inteligência artificial em vendas. Eu tenho a seguinte percepção. Enquanto todo mundo está fazendo a mesma coisa, quem se diferencia é quem vai fazer diferente. Então, quando a gente está numa situação que todos os players vão se utilizar de atitudes com inteligência artificial para facilitar o trabalho e tal, para ficar mais rápido, para ter mais automações, eventualmente quem vai se diferenciar é quem seja mais humano, quem é mais próximo, quem faz uma conversa muito mais direcionada e segmentada para aquela pessoa. Então, eu entendo quando é uma coisa mais um comunicado, ou às vezes a empresa quer fazer uma ação de vendas e meio que disparar geral e tal. Faz sentido, eu concordo nesse ponto aqui de ligar uma IA e mandar ver, né? Aí fica uma coisa mais automática mesmo. Agora, quando você está falando de venda complexa, que é muito o caso da minha próxima pergunta para ti, que é a parte de sell-in, né? Quando a gente fala de venda complexa, às vezes aquele vendedor que precisa ser da distribuidora, da revenda, né, que ele precisa ser conquistado, quanto mais pessoal você é num mundo que todo mundo é digital, eu acho que vai sair na frente. A pessoalidade vai fazer a diferença. A pessoalidade, essa era a palavra que eu estava querendo buscar. É que sabe o que acontece, Beto? Se eu puder te interromper, assim, claro, concordo totalmente. A minha visão é assim, ó, a gente redirecionar, né? E aí, como eu estava falando um pouquinho antes de um dos nossos valores, que é a audácia, assim como um dos nossos valores na empresa é a audácia, o nosso propósito como empresa é o desenvolvimento humano, não o desenvolvimento do computador. O nosso propósito como empresa é justamente esse, o desenvolvimento humano. Inclusive, nós temos a nossa frase que chama-se Somos Água. Por quê? Porque a água se adapta, né? Ela é transparente. Se você botar a água numa xícara, ela fica do formato da xícara. Né? Então, assim, ela vai se adaptando. Ela tem tanto força para construir quanto para destruir, né? Gera energia, mas também tem enchente. Então, assim, toda essa força que a água nos proporciona, né? A gente chama, é o nosso lema, Somos Água, mas muito focado no desenvolvimento humano, porque a gente entende que se todas as pessoas, eu falo assim, ó, desde lá da minha faxineira, né, até o diretor da empresa não se desenvolverem, eu não tenho como ser audacioso,
né? Então, o É que que verdade. acontece? A inteligência artificial, para mim, ela vem para fazer o quê? Para tirar aquela parte do processo onde hoje é muito operacional. E eu vou falar essa frase que Uhum. eu falo bastante, né, pro meu pessoal lá, assim, gente, a gente tem que fazer o quê? Usar as ferramentas para a gente trabalhar menos com o dedo e mais com a cabeça. Então, a gente, Exatamente. né, tem, porque por mais que você tenha inteligência artificial que for, ela não consegue trazer a pessoalidade, ela não consegue Exatamente. entender a emoção do ser humano, né? E aí, quando eu falo isso, eu até vou puxar para um produto agora, Beto, que a gente está lançando, que a gente lançou recente agora uma linha de produto chamada linha Luxo, que é o quê? Que é Opa. para justamente aproximar, trazer esse desejo, que eu falo assim, hoje, né, grande parte da população do Brasil é classe C, né, classe C e D, né, Uhum. é o grosso da população do Brasil. E todo mundo quer, eu digo assim, quem compra torneira, por exemplo, é mulher, né? A gente quer ter um ambiente bonito na sua casa, né? Então a gente está Sim. trazendo, para você ter uma ideia, nós estamos lançando aí, fizemos até um print aí desse lançamento na feira que teve aí há 2 semanas atrás. Nós estamos lançando uma torneira que ela é exatamente igual ao mármore Carrara, que é um dos mármores mais Nossa, que caros, legal. nobres, mais Sim, antigos. lindo. Por quê? Eu quero Uhum. trazer esse desejo, né? Isso é um desejo humano que a inteligência artificial não consegue captar, né? Esse desejo que o ser humano quer ter, a mulher, principalmente, quando eu estou falando desse produto, né? Eu quero ter o meu. Não é porque eu tenho uma condição financeira né, menor, vamos falar assim, que eu não quero, não tenho esse desejo, né, de ter um ambiente como se fosse um arquiteto que tivesse feito. Então, o Claro. nosso viés como produto, dentro daquilo que eu até comentei na pergunta anterior, de a gente entender a necessidade do cliente, que só o ser humano vai conseguir fazer. Então, eu consegui o quê? Fazer com que a inteligência artificial trabalhe para mim, me traga informações. Então, assim, hoje você tem inteligências artificiais aí que você coloca os dados, ele já monta as apresentações para você. Você fica na parte analítica, na parte estratégica. Então, assim, ele vai tomar o nosso tempo disso, de construção disso, né? Mas todo o meu time, tanto de vendas interna quanto o meu time externo de vendas, eu falo muito. Nada substitui a conversa, né? Você Uhum. realmente se aproximar, ouvir o outro, ouvir a necessidade do outro e você tentar entender aquilo que a tua empresa e o teu produto pode agregar e resolver o problema dele, né? Isso o computador não Perfeito. vai fazer, né? Não, não Então, vai. nesse viés. E você falou ali do produto, é muito legal a ideia. Já vi um monte de ação de collab que dá para fazer com essa Ah, textura aí, muito bacana. sim. Tu tem além dessa ação aí, acho que foi na Feicom que vocês lançaram, né? Uhum, sim. E você tem alguma outra ação assim que você pode contar o bastidor? Alguma ação que foi um resultado que foi legal, algo histórico para vocês, foi antológico, assim, meu, isso aqui. E aí, assim, além de contar a ação, você tem que. A gente quer saber como é que foi, até chegar na ideia, como é que Uhum, foi distribuir isso pro time, sabe? Isso é isso que é o sim, importante. sim. Assim, ó, Beto, a gente teve recente, nós, vamos falar assim, até a ideia era a gente testar um pouco, porque esse produto que eu falei para você, ele é um produto que faz parte de uma linha. Então, assim, dentro da minha categoria de produtos, eu tenho duas linhas de produto. Uma linha que chama-se Slim, vamos falar assim, que é a minha linha de torneiras, essa que a gente está acostumada a ver, branca, né? As cores tradicionais, branca, branca com cromado, preto, né? Então, eu tenho essa linha tradicional. Até Uhum. porque existe, né, também uma necessidade aí de mercado com relação a isso. Mas aí a gente trouxe essa Claro. outra linha chamada luxo. Então, assim, isso, né, dentro da gente ser audacioso, a gente está tentando trazer, né, como experiência para o plástico, conceitos de moda e arquitetura. Então, assim, hoje a gente não tem, né, vamos falar assim, você pode ser que você já tenha visto
em empresas de tinta, né? A cor da moda agora é essa, a coleção, né? A gente tem muito em moda, agora a coleção outono e inverno, agora isso, agora aquilo. E quando você vai para os produtos do dia a dia, né? Você não tem isso. É tudo aquele muito básico, né? Sim. E se a gente, eu digo assim, e se a gente for olhar, né, existe um dado que o Brasil, inclusive, é o país no mundo que mais compra por influência, né? Hoje, em torno de 23% Sim. das compras são por Então, causa de influências, né? Então, eu digo assim, a somos pessoa muito vê uma influenciáveis, é verdade. é muita influência. Então, assim, ó, a pessoa vê uma tendência na própria televisão, de algum conceito de uma cozinha, de um banheiro, ela vê um influenciador, ela vê muita casa, ela vê, né? Então, assim, então existe muito dessa tendência, né? Então, a gente lançou essa linha luxo, que é justamente pensando nesse público, sabe? Nesse meu público classe C, trazer o luxo para a classe C. E quando você ia para uma torneira de plástico, né? Digo assim, o nosso comparativo foi olhar as torneiras de metal, né? Então você tem grandes Tá players aí no vendo? mercado, né? Torneira de metal. E realmente Uhum. são produtos de uma beleza estética, né? Assim, que agrada aos olhos, né? E quando você ia para o plástico, você não tinha isso, né? Então você não tinha essa Entendi. beleza estética que você tem. Então tudo nasceu disso, sabe? Nasceu da gente começar a entender primeiro a estrutura do país, a classe do país, o público que eu tenho condições de produzir o produto, né? Que é o ABS nesse caso. Então a gente começou com essa análise. Aí nós fomos para chão de loja, né? E aí quando a gente foi para chão de loja, foi o pessoal do industrial, o pessoal de ferramentaria, a gente levou esse time, não só o time de marketing e vendas, a gente entende que é uma construção, Uhum. né? Então a gente levou esse time Uhum. tudo para chão de loja, vamos olhar aqui, a ideia é essa, vamos tentar trazer para o plástico a beleza de um produto de metal, né? Porque muitas vezes Legal. financeiramente falando, esse público C não vai ter acesso, né, ao custo de uma torneira de metal. Uhum. Inclusive, muitas Uhum. pessoas não sabem, mas a durabilidade de um produto de plástico é infinitamente maior do que um produto de metal, né? Exatamente. Então, assim, né? Então, assim, é muito maior. Então, a nossa ideia com essa linha foi isso. Então, dentro dessa linha, ela é uma linha que ela vai estar em constante mudança. É como se ela fosse uma coleção. Então, a coleção Sim, agora até porque são você essas cores. Então, eu Até tenho porque dentro. você tem que dar essa sensação de exclusividade, de limite, edição limitada, né? Você tem que Exatamente. dar esse ar de que não vai ter para sempre. Baita ideia, perfeito, perfeito. É. Então eu tenho cores assim, eu trouxe então o ABS no fosco, então assim uma torneira que não é aquela brilhosa, ela é fosca, né? Nessa eu trouxe duas cores, uma cor que é o grafite, que é uma tendência, né? A gente está vendo bastante coisa nesse tom que é meio um chumbo assim, né? E o outro tom Entendeu? é aquele tom de vermelho, a gente chama-se vermelho Coca-Cola, que se você pegar as Legal. indústrias, a indústria de eletro, né, pô, mas que conexão que tem a torneira, né? A indústria de Tem eletro muito. lançou uma linha de batedeira, de liquidificador, de Uhum, geladeira vermelho. uhum, Então, esse tom de vermelho sim, é esse tom do eletro. A mulher consegue sim, fazer esse casamento. Aí eu tenho o claro. tradicional do cromado, né? Tenho esse tradicional que é o produto cromado, e tenho o carro-chefe da linha, que é uma cor chamada Onix, né? Hoje, se você pegar os carros de luxo, né, os carros bem de luxo, eles sempre no passado o pessoal utilizava, eu quero mostrar que o carro é mais de luxo, então usava muitos detalhes em cromado. Hoje eles usam esse tom de Uhum, ônix. Eu até tenho uma pulseira aqui, não sei se dá muito para ver, mas ele é um tom que se assemelha muito ao metal, aquele tom escuro do sim, metal, tá? Então vamos falar assim, esse eu hoje é o nosso procurei aqui, carro-chefe. achei bem bonito. Por quê? A gente lançou então um produto robusto, que você olha e parece uma torneira de metal,
tem a beleza da torneira de metal, inclusive, né, é feito um acabamento até com pintura automotiva, para você ter uma ideia. Então, a gente está trazendo uma tecnologia aqui e com preço popular. Então, a ideia é trazer isso. E aí, a nossa maior experiência, então, a gente foi fazer o quê? Primeiro, chegar no nosso cliente, né, já entrando um pouco mais ali na tua pergunta, a gente, assim, entrar no nosso cliente e, primeiro, não trazer mais do mesmo, né? Porque eu sempre falo assim, você entra numa loja ou num supermercado, nunca tem espaço vazio, né? Tá tudo cheio, né? De material. Então, e esse espaço ali é um espaço físico caro, né? Então, assim, para ele colocar mais do mesmo, não, não faz sentido. Então, a Exatamente, nossa a ideia, revenda tem que estar se repaginando toda hora, né? Ela tem que estar se reinventando, senão vira paisagem, né? Exatamente. Então, assim, eu preciso aí, que nem dos outros, assim, resolvendo, né? Pensando nessa questão, vou resolver as dores do meu cliente. Então, assim, eu estou levando um produto para ele que eu não vou dividir volume com outra empresa, porque não existe produto no mercado. Então, eu estou agregando venda para ele. Então, convém ele dar um espaço na prateleira dele para mim, né? Então, essa é a primeira. Então, primeiro, a nossa percepção era, poxa, vamos entender se realmente os nossos clientes, né, enxergam isso como realmente como eu estou resolvendo um problema dele. E aí eu vou falar, Beto, em mais de 15 anos de experiência, foi bem interessante. Em janeiro a gente começou a testar, né, essa nossa estratégia. E aí foi muito engraçado, porque dificilmente quando você vai no mercado fazer visita, você faz visita em vários clientes e você consegue ter vamos assim, um ok, um positivo de todos os clientes. E eu falo que foi a primeira vez na história que todas as visitas que eu fiz, nós fechamos negócio, né? Então, assim, isso é uma situação bem rara. E um desses clientes é até uma situação que eu ia até colocar para vocês como exemplo, porque ele era um cliente que assim, já tinha tentado trabalhar com esse tipo de produto com 3 marcas diferentes. E ele nunca tinha conseguido ter sucesso. Ele falou, Sara, tenho muito medo de fazer isso, porque eu já coloquei, é um distribuidor, o meu time de vendas, a gente tem que 7 mil itens para vender, o meu time de vendas não é vendedor de torneira, já coloquei 3 marcas no passado, não deu certo e tal. Eu falei, beleza, então vamos criar uma estratégia para isso, né? Então vamos tornar a sua equipe de vendas uma vendedora de torneiras. E vou te falar, Beto, hoje eles são vendedores de torneira, né? A gente começou esse projeto, desenhamos com ele em janeiro esse projeto piloto aí, começamos a implementação na semana ali depois do carnaval, e desde então, assim, tem sido um sucesso. Inclusive, é o produto dentro do atacado dele que abre os pedidos para o vendedor, sabe? Então, ele está sendo o produto que está abrindo o pedido, que está fazendo o vendedor do distribuidor abrir pedido, né? Então, o que a gente fez? A gente foi lá, a gente analisou a praça, então a gente criou várias estratégias, assim, desde a comunicação, o formato da comunicação para o time de vendas, treinamento para o time de vendas, né, dele, amostra mesmo na mão, a pessoa pegar o produto e levar no lojista, né, nesse lojista que vai adquirir o produto, colocar o produto, né, então ele é um distribuidor que revende para lojista, né, então assim, a gente fazer o vendedor pegar o produto na mão, levar lá na loja, mostrar para aquele cliente, né, então a gente criou assim uma série de ações que inclusive ele está tendo que fazer reposições semanais, porque ele não consegue nem prever a demanda. De tanto que está sendo sucesso, né, esse produto. Dentro do sentido da gente entender a necessidade de cada um. Né? Então, assim, primeiro a gente entendeu a necessidade dele de ter um produto diferente, a gente conseguiu criar uma estratégia para o vendedor dele entender que dor aquele tipo de produto e fazer, porque eu tenho 7 mil produtos para vender. Por que eu vou pegar uma amostra de um produto de um fornecedor
e vou levar na loja, né? E do lojista lá também, a vantagem para o lojista. Então, a gente criou um projeto aí que a gente conseguiu incorporar essa cadeia como um todo, e graças a Deus a gente está tendo sucesso. Então, uma empresa que tem mais de 20 anos no mercado, que já tinha tentado por 3 vezes trabalhar com outras marcas e nunca teve sucesso, né? Hoje é o produto aí que nos últimos 60 dias que está abrindo os pedidos dele, né? Então, isso... E esse, você falou, né? Esse treinamento, essa proximidade, principalmente com o vendedor, que é muito complicado, não é tão simples assim, né? Ele fala, tem que ter uma proximidade com o vendedor. Não é algo que você grava um vídeo de treinamento e manda para ele e acha que ele vai assistir, né? Tem que ter esse olho no olho, tem que ter esse carinho, esse cuidado, né? Ou vocês conseguiram fazer uma coisa bem digital, assim, que eles conseguem se aproximar? A gente trabalhou nos 2 lados, tá? A gente criou material digital de suporte, mas eu digo assim, isso é uma das coisas que a tecnologia, né, principalmente depois da pandemia, né, nos trouxe muito, que é fazer reuniões online, né? Então, assim, você conseguiu se aproximar muito. Então, a gente tem uma dinâmica, porque é muito difícil, assim, né? Todo mundo tem as suas correrias, né? Então, eu sempre falo, tem que ser conversas curtas e a gente ser muito direto, né? Todo mundo... O tempo é o que a gente tem de mais precioso, né? Então, a gente tem que usar ele, assim, muito... esse recurso, assim, de forma muito inteligente. Então, a gente criou um formato onde a gente fez online, eu faço isso também com outros clientes, né? A gente faz online, mas de uma forma onde a gente tem brincadeiras, a gente tem perguntas no chat, a gente tem uma dinâmica com esse time de vendas, que a gente vai falando, até porque, assim, presencialmente, quando a gente faz presencialmente, a gente aplica até prova no final do treinamento, sabe? Então, eu sempre falo que essa prova, ela não é uma prova, eu digo assim, é uma prova para a gente entender se eles conseguiram absorver o conteúdo, né? E aí lá no final a gente também vê quais foram as perguntas que eles tiveram mais dificuldade. Poxa, isso aqui talvez não ficou muito claro, porque eu sempre falo que processo de comunicação, né, são entre 2 pessoas, às vezes você fala, a pessoa entende bem, então isso é bem importante. E também para a gente avaliar se a pessoa que está passando o conteúdo realmente está conseguindo passar, né, de uma forma, né, essa pessoa, esse time de vendas está conseguindo absorver, né, e principalmente não é ir lá e ficar falando com o vendedor, porque a porca da parafuseta da rebimbosca, sabe, não. Cara, tu vai usar isso aqui é que você vai, argumentação de venda, vamos ser direto, isso aqui é o dia a dia seu, isso aqui é o dia a dia, né, na loja. Então, assim, eu gosto muito de dar exemplo. Então, assim, nós temos um outro produto que é um sifão, que eu falo que muita gente não pensa nisso, né? Eu falei assim, poxa, mas a gente tem um produto que é um sifão, tem um monte de fábrica que faz, e nós somos a única fábrica no Brasil que tem algo diferente que facilita a instalação. Aí o cara para e pensa, eu falei, poxa, mas como assim, Sara? Eu falei, sim, porque lembra quando você vai trocar um sifão na sua casa? Porque eu, na minha casa, abri as portas lá na cozinha, comecei a tirar todas as panelas para fora, você deita embaixo do balcão lá, você reza para não cair água, porque hoje essas madeiras, elas incham tudo. Então, assim, o cara começa a enxergar que é aquilo ali que acontece no dia a dia dele, né? Então, a gente precisa, então eu sempre falo para o meu time de vendas e falo, gente, pega um produto, instala aí na casa de vocês e entenda essa necessidade, porque aí você se aproxima, né, na comunicação e que é o dia a dia de cada um de nós aqui, né? Trocar um sifão, né? Trocar um sifão. Eu falei, vamos se aproximar. Então, assim, a gente falar realmente aquilo que é importante, que é o dia a dia para o consumidor, para o lojista, para o vendedor, né? E via online a gente faz da mesma forma. Então, a gente faz perguntas, né? Então, olha, quem responder isso agora aí já ganha também um brinde. A gente também trabalha dessa forma. Então, a gente cria algumas dinâmicas assim, e aí a gente faz algumas brincadeiras para ver quem tirou a melhor nota ganha o brinde melhor. Então, eles disputam também entre legal, eles, bacana. Né? Então, é uma forma da gente fazer também com que o pessoal
participe, né? Mas eu falo muito assim, ao tempo máximo de 30 minutos, né? Porque senão realmente a gente naturalmente começa a dispersar, né? Então a gente tenta sempre assim usar coisas da tecnologia a nosso favor, mas dentro daquilo, né? Que nem do outro, eu vou ser repetitivo, mas pensar lá num dos nossos valores, que é ser audacioso, como que eu faço diferente? O que eu faço para trazer atenção? Como que eu vou criar essa aproximação, né, com o vendedor, mesmo a gente estando aqui, a gente tem uma venda bastante expressiva para o Nordeste, Norte, então se eu vou fazer uma palestra, um treinamento lá com Manaus, então como que eu vou me aproximar? Né? Então a gente tem que, o marketing, eu acho que a função dele é fazer isso, né, criar essa aproximação, né? Sim, e o legal é que como você vive na prática esses treinamentos, você mesmo que também vai atrás, você pode criar a metodologia, você pode criar o passo a passo de como ver o resultado que quando a gente aplica dessa forma, a gente percebe que o resultado é esse. E aí você consegue replicar, né? Daí para conseguir transmitir o conhecimento para outros times distantes, né? Então, Sim. Parabéns, sem dúvida. Que legal. Esse é o objetivo. E assim, Sara, a gente tá chegando no final aqui do nosso podcast. Te agradeço novamente aí por participar conosco. E para encerrar, queria que tu deixasse aqui uma mensagem para o pessoal que está ouvindo, a galera de marketing que está ouvindo a gente, que está no teu coração, que você acha assim, uma preocupação muito grande que você tem, que a gente não vai achar no Google, porque quem vai ouvir sabe que está em off, mas é importante, né? Beto, eu falo assim, você talvez um pouco repetitiva, sabe? Mas eu acho que tudo parte do desenvolvimento, sabe? De você querer se desenvolver, de você buscar conhecimento, né? A gente falou bastante aqui também de recursos. Hoje em dia, né? Quando eu comecei lá atrás, para você conseguir ter acesso às informações, o quanto era difícil, né? Então, assim, hoje a gente tem os podcasts, a gente tem várias plataformas, YouTube, uma série de coisas, conhecimento gratuito, né? Então, assim, estudem. Eu sempre falo, estudem, né? Por mais que tenha TikTok, que tenha Instagram, você precisa ter uma inteligência por trás disso, né? Então, assim, se desenvolvam, e é uma coisa que eu sempre falo muito para os nossos funcionários: conhecimento ninguém tira de nós, né? É uma coisa que está aqui dentro e a gente consegue chegar muito longe, né? Então, assim, às vezes é chovendo molhado, mas pensar realmente fora da caixa, né? Porque às vezes a gente está tão habituado, a gente tem algumas crenças, alguns paradigmas na nossa cabeça, né? E aí daqui a pouco a gente olha para o lado, a gente vê que uma pessoa pensou num negócio lá que eu falei, nossa, que negócio óbvio, mas é porque a gente não estava olhando para aquilo, né? Então, assim, quando a gente começa, né? Então eu falo muito assim, tenham metas de ler livros, né? Então, assim, leiam livros, se desenvolvam, tem muita ferramenta, muita coisa, né? Até para pegar um pouquinho na minha história, mas eu cheguei aqui em Joinville em 2003 para 2004 com uma malinha de roupa, né? Comecei lá como televendas, né? Passei por todos os processos de dentro da empresa e hoje, né? Sou uma das sócias da Socel e o que me fez chegar é sempre a vontade de buscar mais, né? Da gente se desenvolver, da gente olhar as coisas. Não olhem só as coisas, olhem as coisas fora do Brasil também, né? Tem muita coisa de fora que estão fazendo, né? O pessoal, principalmente de marketing, aproveitar até para Beto para dar uma dica que nem os outros, né? Mas existe um evento que acontece sempre todo ano em Nova York, chama-se NRF, é a maior feira do comércio varejista do mundo, né? Muitas pessoas não têm condições de ir, mas muita gente não sabe que existem comitês que eles trazem esse conhecimento depois do Brasil e fazem em várias capitais. Vai ter uma outra NRF agora em Singapura, inclusive, para pegar uma visão da Ásia, né? A primeira NRF fora. Então, assim, mas não é porque você não consegue ter acesso, que você não consegue ir, você ir até lá, você consegue ter esse conhecimento aqui, né? Então, estudem o seu mercado,
estudem, né, se desenvolvam mesmo, né, em todos os sentidos, né, não só a parte técnica, mas principalmente também a parte do ser humano, né, porque no final de tudo, nós de marketing, o que a gente faz é trazer, né, o acesso àquele desejo que o ser humano quer, né, a gente proporcionar isso e trazer isso para ele, né, então a gente tem que conhecer muito mais de pessoas. Eu digo assim, muita gente fala do RH, né, desenvolvimento humano de pessoas, gestão de pessoas, mas quem mais precisa conhecer de pessoas é quem vende para elas, né? Então, estudem pessoas. Minha galera, que puxada de orelha bem boa, né? Principalmente para o pessoal que está começando, que eu sei que acompanha a gente aqui no Mega in Off, né? Pessoal de faculdade e tal. E fica a dica aí, né? Somos eternos aprendizes. Hoje a gente viu na prática que a teoria é outra. E para saber mais sobre o mundo do marketing, siga @Mega Experiência nas nossas redes sociais e até o próximo podcast Mega in Off. Muito obrigado, Sara.